Uhum, uhum. Bom dia, gente. Aqui estamos nós no domingo de Páscoa, a Páscoa do coronavírus. Assim, e dando continuidade àquele assunto, por que as mulheres não devem ser cristãs? 2. A gente sabe, aí vamos assim começar um pouco assim falando sobre religião e educação. A gente sabe que a religião ela está intrinsecamente ligada à cultura e à história de um povo. Assim, portanto, a religião, ela vai influir a maneira como você educa as pessoas, os seus filhos, e a maneira também como você trata as pessoas, determinados grupos sociais. Então, assim, o cristianismo, ele serve de respaldo para a perseguição aos homossexuais, para a discriminação contra pessoas de outra religião. Veja, porque como as pessoas ficam achando que é, como as pessoas ficam achando que os seguidores de outras religiões adoram demônios, evangélicos, veja bem, traficantes evangélicos se sentem à vontade para depredar terreiros de Umbanda e Candomblé. Uhum. E aquela coisa também, né? Leva a dissensões, ela influencia a vida social, ela leva a dissensões, ela faz com que, assim, uma pessoa de uma religião se ache melhor que a outra, ache que tem a verdade. Eu frequentava o centro espírita, ela dizia: a causa do sofrimento é isso. Se uma criança sofre abuso hoje é porque é para pagar algo de outra vida. Aí um casal adventista do sétimo dia que eu consegui, amigos de um vizinho meu aqui, aí eles disseram, não, nada a ver, depois que Jesus perdoa, a pessoa não tem que pagar nada, que história é essa, uma criança ser abusada, é para pagar algo de outra vida, que horror. Chegaram até a dizer, ainda bem que Jesus abriu seus olhos e tirou você disso. Uhum. Aí vamos falar, né? Porque de um lado, assim, os católicos, eles não gostam, porque os evangélicos, segundo eles, não reconhecem a Virgem Maria. E os evangélicos, assim, reclamam da idolatria, né? Essa coisa dos santos, que seria um politeísmo disfarçado. E que, na verdade, se você estudar a história, o culto aos santos católicos é um politeísmo disfarçado. É como estar orando a vários deuses, na verdade. Eu mesma já fiz novena para santos, no passado nenhuma deu em nada. Já fiz para Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha, São Judas Tadeu, não deu em nada. Que algum dia eu vou falar sobre, assim, um vídeo vai ser Deus não ajudou porque você não merecia. E também outro eu vou falar também sobre o fato, assim, das pessoas, de como vou falar depois outro vídeo sobre o pastor Paulo Júnior, que ele está falando desses falsos profetas do tempo de coronavírus. Silas Malafaia e Teologia da Prosperidade. Uhum. Longe de mim defender Paulo Júnior, mas nesse vídeo a gente tem que admitir que ele está certo. Que eu não gosto muito dele porque ele é da mesma linha de Paul Washer, mas vamos lá falar. A gente tem que reconhecer quando uma pessoa está certa, né? Aí vamos falar assim sobre como a religião. Porque a religião, assim, ela influi tanto nas nossas vidas que até hoje, assim, né, ela gera debate sobre se deve ser ensinada na escola ou não. Então, a religião também ela influi na maneira como as mulheres têm sido tratadas ao longo dos séculos. Uhum. Porque na Bíblia qualquer um pode encontrar respaldo para tudo. A religião cristã, ela serve de respaldo à opressão das mulheres, serve de respaldo, assim, aqui. Ela serviu de respaldo para quê? Para que se a gente reparar bem, vejam lá a Santa Inquisição. Quem foram as maiores vítimas da Santa Inquisição? Tanto a católica quanto a protestante, porque houve a protestante também. Foram as mulheres. Assim, no tempo da Inquisição, acreditava-se que os gatos eram bruxas que tinham mudado de forma. Por isso que até hoje existe essa história de que gato preto dá azar, que exterminaram vários gatos. As mulheres, assim, a história da vassoura. A gente não tem aquela imagem da bruxa com a vassoura? Uhum, que a vassoura também, a história veio aí da Idade Média, a Santa Inquisição, que elas seriam vistas voando por aí. Tudo isso veio na Idade Média. Assim, que elas pegavam crianças para seus rituais malignos, que elas faziam canibalismo, elas tinham relações sexuais com demônios. Há até tipo um documento, o Martelo das Bruxas,
que está descrito no livro de Richard Fox, né, Viagem ao Centro do Cristianismo, que ele fala do martelo das bruxas e de como as mulheres sofriam torturas inimagináveis. Algumas até aparecem no filme Sombras de Goya, que mostra a Inquisição na Espanha. Sombras de Goya com Natalie Portman. E assim, a religião ela bota muito o sexo como pecado, né? E no caso da mulher isso foi muito pior, porque assim as moças durante séculos tinham aquela ideia de que a moça tinha que ser pura, tinha que ser virgem, ela tinha que ela não podia ter desejo sexual, tinha que casar virgem. Já os rapazes assim podiam fazer tudo. Uma moça se fosse desonrada, ela era até expulsa de casa. Muitas moças que perdiam a virgindade ou então chegavam, eram mães solteiras, eram expulsas de casa, tanto que muitas assim tinham que recorrer a abortos. Um rapaz até falou uma vez de um episódio de que uma colega dele, que estudava num colégio de freiras, ela ficou grávida, a escola a expulsou, e ele deixou a religião por isso, porque ficou com raiva porque não a acolheu, não praticou o amor ao próximo. É isso. E assim, como se disse que a mulher foi a culpada por trazer o pecado ao mundo, e aí o desejo sexual ficou sendo visto como uma coisa pecaminosa, porque o pecado original teria vindo pelo desejo sexual. Santo Agostinho afirmou isso. Aí o desejo sexual foi reprimido. O sexo era só reprodutivo. E a mulher assim, a mulher ter desejo sexual era uma coisa errada, pecaminosa, suja. Licença aqui. Uhum. Elisandro, do canal Elisandro Vivo Niilismo. Uhum. Aí era uma coisa pecaminosa, né? A mulher não podia ter desejo sexual, ela tinha que se espelhar na Virgem Maria, mãe de Jesus. Aí, assim, bem interessante é que isso levou a muitos casos de histeria. Sigmund Freud, quando ele foi estudar vários casos de histeria, ele foi ver que isso tinha a ver com a repressão do desejo sexual feminino. Porque a mulher não podia ter desejo sexual, ela não podia ter orgasmo. Uhum. Ela não podia ter orgasmo, ela não podia. Uhum. Ela não podia pensar no sexo senão para ter filhos. E é muito estranho, assim, essa história da Virgem Maria é muito estranho, não é? Esse culto a ela, esses louvores a ela, assim, ela ser uma figura tão predominante na Igreja Católica, quando na própria Bíblia ela não tem essa presença, ela é uma figura apagada. E, assim, esse conceito da Imaculada Conceição, isso tudo, assim, foram dogmas criados depois pela Igreja Católica. Assim, criou-se a ideia. Uhum. Criou-se a ideia, assim, de que, principalmente para divinizar Jesus, para transformar Jesus no Filho de Deus. Jesus no Filho de Deus, para dar a Jesus uma origem divina. Aí ele tinha que ter uma concepção divina. Aí então Maria teria nascido também sem a mancha do pecado original, já que o Filho de Deus não poderia nascer de uma mulher manchada pelo pecado original. Aí que pronto, que além dela ter nascido sem a mancha do pecado original, ela seria virgem. Aí a gente ficou com essa imagem de que ela se manteve virgem. Teve Jesus por obra do Espírito Santo e pronto, se manteve virgem a vida inteira. Aí se criou esse culto a ela. Agora é engraçado assim, porque isso é na igreja católica, nas igrejas evangélicas se admite até mesmo que Maria, depois de Jesus, ela teve outros filhos com José. E no Espiritismo se diz que ela teve Jesus de uma maneira normal, tendo relações com José. Haja confusão, viu? Tá vendo como não dá pra gente saber qual é a verdade? Porque cada um diz uma coisa. Aí pronto, criou-se esse culto a Maria. E pense bem o que era para uma moça que ainda assim não estava casada, mas tinha sido prometida como Maria, aí aparecer grávida.
que apareceu aquela coisa, né, de José, que ele poderia repudiá-la em segredo, porque ele não queria difamá-la, deixá-la secretamente, né, porque uma mulher sem ser casada, estando grávida, ela podia ser apedrejada até a morte. Ou seja, o Deus bom, né, fez com que Maria ficasse grávida correndo esse risco de ser apedrejada. Uhum, uhum. Vamos ter que fazer uma pequena mudança de ambiente aqui. Licença, viu? Uhum. Fica aqui, viu, Pitute? Hum. É. Uhum. Uhum. Pronto. Opa, desculpem, é porque teve um pequeno problema de queda de energia aqui. Mas pronto, vamos lá. Aí houve a opressão, desejo sexual feminino, né? Aí veja bem, antigamente moças que não eram casadas e ficavam grávidas eram expulsas de casa pela família. Uhum. Elas eram expulsas de casa pela família. Agora é engraçado assim, né? Porque o homem podia aprontar à vontade, ninguém dizia nada. O homem podia pegar quantas quisesse, isso era normal. Já a mulher, se ela tivesse um comportamento igual, seria considerada uma prostituta sem vergonha, uma meretriz. Uma prostituta, uma meretriz. E há até um caso assim, um filme, que ele relata bem a situação de mulheres. Relata assim um costume que se tinha na Irlanda, para ver como como as moças assim consideradas erradas, que tinham um comportamento impróprio, eram tratadas. O filme é Em Nome de Deus, é The Magdalene Sisters. O título original é The Magdalene Sisters, assim, sobre uma referência a Maria Madalena. Assim, The Magdalene Sisters é porque é aquela história de que Maria Madalena teria sido uma pecadora antes de conhecer Jesus. Uhum. Teria sido uma pecadora antes de conhecer Jesus. Quando eu mesma afirmei no meu vídeo ontem que não há nenhuma referência clara a que Maria Madalena tenha sido essa pecadora, que ficou essa imagem, que não há nada que, porque realmente não há nada, não se fala que ela foi pecadora, foi a imagem que se passou dela depois, que se criou a respeito dela, que ela era uma pecadora, ela se arrependeu e se voltou para Jesus. E o engraçado assim, porque Jesus, ele era complacente com as mulheres e com as pecadoras. Assim, ele falava de igual para igual com as mulheres, e os próprios discípulos dele não viam isso com bons olhos. Não viam com bons olhos o fato assim dele tá falando com a samaritana, né? Porque além dele ser judeu e ela samaritana, ela era uma mulher. As mulheres não tinham presença nenhuma naquela época. E mesmo de muito tempo depois ainda continuou essa discriminação. Uhum. Aí aí nesse filme, porque se fala assim, que o convento das Magdalene Sisters, as irmãs Madalenas, né? Que elas tinham uma lavanderia, e assim, durante muito tempo, na Irlanda, com esses conventos, eles recebiam moças
que elas teriam agido de maneira errada, se comportado mal. Eram moças assim que eram mães, mandavam muitas mães solteiras, muitas moças que não eram mais virgens, que assim, que se dizia que tinham um comportamento impróprio. Aí nesse filme as personagens principais são Margarete, Bernadette e Rose. Uhum. Licença. Uhum. Assim, aí veja bem, a primeira começa com Margarete. Ela está numa festa de casamento, ela é estuprada por um primo. Aí ela conta para alguém da família dela. Aí o que é que a família dela faz? A família dela a manda para as irmãs Madalena. Ou seja, a moça é castigada por ser estuprada. Veja a cultura do estupro. Culpa a mulher pelo estupro. Ou seja, assim, mas nada foi feito com esse primo. Foi feito com ela, que foi mandada. Bernadette, ela é órfã. Aí ela vive num orfanato com outras moças. E o problema de Bernadette é ser muito bonita. Aí ela chama a atenção dos rapazes. Aí, assim, as pessoas. Aí ela é mandada só por isso, porque ela é bonita, chama a atenção dos rapazes e se considera que ela está trazendo problemas para o orfanato. Rose é mãe solteira. Aí ela é forçada a se separar do filho, mandar para outra família criar, porque faziam isso na época, e ela é mandada para as Madalenas. Veja, qual foi o erro de Rose? Porque aí elas são mandadas, aí as três são mandadas, elas são espancadas, as freiras vivem a tratá-las como lixo, dizendo que elas são sujas, são pecadoras, que elas têm que pagar pelos pecados delas, e elas passam o dia inteiro lavando roupa, passando ferro, trabalhando feito escravas. E as freiras chegam, são doidas por dinheiro, as freiras são arrogantes, as freiras se julgam superiores. Veja, mulheres fazendo isso com mulheres. Uhum. Mulheres fazendo isso com mulheres. Até mesmo uma cena desse filme que eu acho repugnante. As freiras mandam todas as moças ficarem nuas. Aí elas ficam rindo das moças, ficam rindo de uma, dizendo que uma tem a bunda grande, outra tem os peitos pequenos. Aí ficam dizendo, você tá muito gorda, né? Precisa parar de comer tanta batata. Aí as moças ficam chorando, elas ficam dizendo assim, você tem pouco peito. Aí olham assim, olham para duas, para Crispina, que é uma moça que também é mãe solteira, e que a coitada é tão inocente que a gente tem a impressão que ela foi estuprada. Aí ficam comparando Crispina e Bernadette, aí ficam dizendo, Bernadette, você tem mais cabelo aí embaixo do que em cima, mas você, Crispina, ganhou, você é a mais peluda. Vê como elas humilhavam as moças. Elas faziam coisas assim, como raspar os cabelos delas se elas tentassem fugir. Bernadette mesmo, uma das freiras a agrediu, dizendo que era para ela aprender a não ser vaidosa. Agora, a Bernadette, assim, ela é a mais obstinada, né? Ela quer fugir de todo jeito. E ela faz amizade com Rose. Ela faz amizade com Rose. E assim, ela diz assim para. Aí Rose diz, mas eu errei, eu tive um filho sem ser casada. Aí Bernadette diz, isso é tão grave assim? Aí só depois. Aí elas no final conseguem fugir. E Rose, assim, ela sente. Aí elas conseguem fugir, Bernadette e Rose. Bernadette vai ficar com uma prima dela, que é cabeleireira, ela vai trabalhar como cabeleireira e ela arruma um jeito de mandar Rose para a Inglaterra. Por exemplo, Margarete, depois a família manda tirá-la de lá, Margarete se torna professora. Bernadette deu que ela se casou 3 vezes e se tornou cabeleireira. Rose foi viver na Inglaterra, casou, teve filhos e continuou católica até o dia de sua morte. Já Crispina, ela morreu louca e com anorexia, para ver o resultado desses tratamentos. E muitas mulheres, e há até mesmo uma nesse filme, que ela está vivendo talvez há uns 40 anos aí. Uma mulher idosa. Que. Aí vê, muitas podiam passar lá uma vida inteira, ficavam por tempo indeterminado, pagando os pecados.
Vê como assim, as próprias famílias se livravam dessas moças que eram indesejáveis para elas. Ficou grávida, perdeu a virgindade. Agora vê só como é, né? Como a sociedade era injusta com as mulheres. Continua sendo, mas era mais naquela época. Culpar, condenar uma moça por ser estuprada, uma moça assim, só por ser muito bonita. Aí você é mãe solteira. Agora, cadê que alguém diz alguma coisa sobre o pai da criança, né? Que chega, seduz a coitada, que se apaixona por ele, porque a Rose era uma pessoa ótima. Chegou, seduziu a coitada, aí ela engravidou e ele pulou fora. Ela foi separada do filho e foi mandada para aquele lugar horrível. Cadê o amor de Deus daquelas mulheres? Aí, portanto, assim, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, a esse filme, Em Nome de Deus, né, The Magdalene Sisters. E para não confundir, assim, ele é irlandês, porque há um filme também que tem o mesmo título, Em Nome de Deus, mas é francês e também conta uma história real, mas é a história de Abelardo e Heloísa. Uhum. Portanto, eu digo assim, porque as mulheres não devem ser cristãs? Porque o cristianismo, ele diminui a gente. Até hoje a gente ouve, assim, negócio de que a mulher deve ser submissa. Até hoje, assim, eu estava ouvindo coisa do tipo assim, mas foi a mulher que trouxe o pecado ao mundo. Se até hoje é assim, eu ainda me lembro daquele senhor de quem eu manguei, que ele ficou dizendo, foi a mulher que trouxe o pecado ao mundo. E tá na Bíblia. Tá na Bíblia assim, Deus diz assim, oi, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste do fruto que eu te proibi de comer, maldito é o solo por causa de ti. E com isso Deus condenou o homem até de trabalhar para tirar da terra o seu sustento. Pois tu és pó e ao pó tornarás, até que a terra retornes, pois tu és pó e ao pó tornarás. Uhum. E para a mulher, o que é que Deus diz? Assim, teu desejo será para o teu marido, e teu marido te dominará. E nas dores da foi que ela teria que ser submissa ao marido e que ela sofreria com as dores do parto. Foi esse o castigo imposto à mulher por ter comido fruto proibido. E a gente vê assim, isso até hoje está influenciando. É aquele negócio da cultura do estupro, que é a mulher que provoca o homem, mulher assanhada pede para ser estuprada. A gente vê assim, que isso assim influencia nos detalhes mais ínfimos, de se culpar a mulher. Houve um caso que aconteceu numa cidade aqui perto, já faz um tempo, a barbárie de Queimadas. Assim, uns rapazes, filhinhos de papai. Uhum. Uns rapazes filhinhos de papai, eles invadiram as festas, estupraram as moças e mataram duas. Quem quiser pesquisar na internet pode ver, a barbárie de Queimadas. Aí houve um homem, eles eram tudo gente rica, porque essas duas moças foram assassinadas porque elas os conheciam. Aí, sabe o que uma pessoa comentou a respeito das vítimas? Elas davam bola para eles, né, por eles terem dinheiro. Veja a cabeça de uma pessoa dessas. Achar que elas, que isso foi culpa delas, porque elas dariam bola para eles, né? Assim, corresponderiam a eles, ficavam se oferecendo. Quis dizer que elas foram estupradas e mortas porque se ofereciam para eles, por eles serem ricos. Isso influencia de tudo. Quem já assistiu aquele filme Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, já deve ter visto aquela personagem Lucy, né, que se torna uma vítima de Drácula. Eu me lembro uma vez assim, eu voltando do cinema, eu ouvi um senhor comentando, sempre tem um castigo. Vê aquela mulher que vivia atrás de namorar, o que aconteceu com ela? Veja, Lucy é a personagem assim, né, que é amiga de Mina, que é a amada de Drácula. Ela é assim, é uma moça aristocrata, bonita, aí ela gosta de flertar com os rapazes. Aí ela se torna uma vítima de Drácula e ela tem que ser morta. Aí veja bem, então isso que aconteceu com ela foi um castigo por ser namoradeira? Se fosse um rapaz, ninguém diria nada, né? Veja, ela tinha menos de 20 anos. O que ela estava fazendo? Agindo como uma menina.
Tô falando isso para mostrar como o machismo, essa história da Bíblia, é engraçado. O que uma mulher faz é errado. A mulher e o homem podem fazer a mesma coisa, mas é errado. A gente vê também Dalva e Erivelto, né? Assim, que Erivelto fica falando de Dalva, aí até a mulher de Erivelto diz assim: Ô Erivelto, o que foi que a Dalva fez que você não fez? Aí diz, mas ela é uma mulher. As mães também, né, perpetuam esse machismo, fica dizendo, minha filha, mas menina não pode, meu filho. Aí a menina muitas vezes pergunta, e por que ele pode, mãe? Porque ele é homem, minha filha. Quer dizer, porque homem pode pegar quantas moças quiser, pode fazer como quiser, mas menina não pode, menina tem que ser comportadinha. Uhum. Comentando assim o filme de Drácula, né? O que é que ela estava fazendo? Ela era uma mocinha, ela era quase uma criança, não tinha 20 anos. Aí ela flertava com os rapazes. Se fosse um rapaz, diriam o quê? É comportamento normal de rapaz, ele é jovem, deixa aproveitar a vida. Aí quer dizer que ser atacada por Drácula, virar vampiro e ter que ser sacrificada foi castigo por ser namoradeira? Aí até meninas vão ser. Aí até uma menina, se um pedófilo abusar dela, a culpa é da menina. Bem, talvez na cabeça de certas pessoas sim, né? Que houve uma vez um. Uma vez tinha uma menina, que aconteceu uma vez, quando eu era criança. Eu estava assim, que o portão daqui de casa é aberto, eu tinha uns 7 ou 8 anos. Aí tava um homem assim na rua, aí minha mãe comentou, esse homem é o tempo todinho olhando para a Ateneia. Aí comentaram, também ela só usa esses shorts bem pequenininhos, quase mostrando a bunda. Ela usando esses shorts pequenininhos, quase mostrando a bunda. Veja, eu não tinha consciência disso. Aí veja, o que era o homem? Era um pedófilo. Aí esse senhor quis dizer o quê? Que era culpa minha que um pedófilo estava olhando para mim daquele jeito. Agora isso traumatizou tanto que depois eu nunca mais quis usar short. Para vocês terem uma ideia. E para ter uma ideia como é a cabeça desse povo de Deus, né? Vê maldade em tudo. Uma vez mesmo eu contei para uma, assim, fugindo um pouco do assunto, eu me lembro quando eu contei para uma senhora, uma mulher que é evangélica, contando de um homem que ele casou com uma mulher já de olho no filho mais novo dela. Ele passou um ano abusando desse menino. E que a mãe, assim, uma vez viu o filho com uma corrente de ouro e, e só depois descobrir, e ela achou que o menino tinha roubado. Mas depois descobriram que era o padrasto que tinha dado. E sabe o que essa mulher disse? Ele sabia que o menino era vaidoso, né? Ou seja, comparou um menino de 12 anos se comportando como uma prostituta, quer dizer que o menino estava se oferecendo em troca dessas coisas. Portanto, aqui eu digo, né, as mulheres não devem ser cristãs, porque é uma religião que nos diminui. Ficam adorando um Deus que nos condenou às dores do parto, que disse que teríamos que ser submissas a nossos maridos, Uhum. Aí, aqui termina mais um vídeo. Uhum. Boa Páscoa para todos.